Oi, tudo bem com você? Eu sou a Ana e aqui no canal a gente fala sobre a ciência do bem-estar e sobre enriquecimento ambiental. No vídeo de hoje eu separei os 6 principais motivos do porquê que os animais não interagem com o enriquecimento. Se você quer saber quais são eles e por que isso acontece, fica até o final. A primeira coisa que eu tenho para te falar é o seguinte: nenhum animal jamais deve ser obrigado a interagir com o enriquecimento. Uma das prerrogativas do bem-estar ideal é que os animais tenham possibilidades de escolha, que eles escolham o que fazer, quando fazer e como fazer. O enriquecimento ambiental ele entra como uma ferramenta, uma oportunidade para possibilitar essa diversidade de comportamentos e essas opções para os animais. Dessa forma, um animal jamais deve ser impulsionado, empurrado até a atividade de enriquecimento, ou esse enriquecimento ser colocado na cara do animal como se ele fosse obrigado a interagir. Isso jamais pode acontecer, porque ao fazer isso, você está promovendo tudo, menos uma experiência positiva e interessante, que é o que o animal precisa, que é o que o enriquecimento está propondo. Combinado? Agora que a gente já conversou sobre isso e já entendeu que é extremamente importante levarmos isso como regra inicial para quem está fazendo enriquecimento ambiental, aí a gente precisa levantar alguns pontos do porquê que o animal não está tendo interesse naquela atividade, se isso tem a ver com o poder de decisão dele em não realizar nenhum comportamento em relação ao enriquecimento, ou se isso é motivado por alguma conduta que você fez ou deixou de fazer. Baseado nisso, eu separei esses 6 tópicos e agora eu vou falar sobre cada um deles. E o primeiro deles tem a ver com o medo do enriquecimento ambiental. Sim, alguns animais, principalmente aves, pode ter sim medo da atividade. Imagina só, você nunca recebeu nada, de novo no seu ambiente, sempre está daquele mesmo jeito, sempre de modo muito previsível, e de repente vem um penduricalho colorido, cheio de situações, diferentes, e aquele animal ele fica acuado com aquela diversidade de opções. Então, o medo do enriquecimento é algo que acontece sim, como eu comentei, principalmente a gente consegue observar isso em aves. Por exemplo, algum pistacídeo que nunca teve atividade nenhuma, calopsita ou algo assim, eles podem sim ficar acuados com a presença de algo muito grande. A minha dica em relação a medo é: comece com atividades que envolvam os enriquecimentos alimentares ou os enriquecimentos físicos, porque isso aos poucos você vai introduzindo algo diferente, o animal vai tendo a possibilidade de interagir e entender que aquilo pode trazer algum benefício para ele, e aí você vai tirando esse medo aos poucos. Outra coisa importante que eu preciso te falar é que nem sempre que você ofertar uma atividade, o animal vai se interessar naquele momento e vai desenvolver algum comportamento naquele momento que você está lá assistindo. Então, às vezes, é necessário um tempo maior para o animal se habituar àquela atividade e aí sim demonstrar interesse. Esse tempo você vai saber se você parar para assistir, parar para observar o animal com aquela atividade e se ele está demonstrando medo ou não. E aí uma dica minha pessoal: quando eu identifico que algum indivíduo está com medo do enriquecimento, eu retiro, porque o meu objetivo ao colocar uma atividade não é causar medo. Normalmente o meu objetivo tem a ver com exercícios físicos ou com a possibilidade de aumentar o forrageio e outras questões que o indivíduo vai demandar a partir de uma análise que eu tenha feito. O medo não é algo que eu estou propondo naquele momento, então quando eu coloco uma atividade que gera isso, eu acabo removendo, porque não é meu objetivo. Faz sentido? Segundo motivo, falta de interesse nesse objeto específico. Sabe aquele momento que você sempre entrega o mesmo enriquecimento para um animal? Por exemplo, sempre é uma bolinha, sempre é caixa surpresa, sempre é um balanço, sempre é alguma atividade alimentar. E sempre da mesma forma, os animais eles se habituam muito rapidamente a tudo. Isso inclusive é comprovado em artigos. E aí ele começa a perder o interesse. Aos poucos, aquilo já não faz mais sentido para ele e aos poucos ele vai resolvendo aquela atividade cada vez mais rápido e chega um momento que ele não se designa nem a levantar ou tentar interagir porque aquilo para ele já não faz mais sentido. Então, a falta de interesse no mesmo objeto, isso acontece. Dê uma verificada se dá para diversificar essas atividades. Não coloque sempre o mesmo enriquecimento, porque isso vai gerar previsibilidade. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre previsibilidade na hora de colocar o enriquecimento e vou deixar aqui embaixo para vocês acessarem também. Outro motivo que pode dificultar o interesse em interação é você colocar a atividade em horário errado.
Sim, tem isso, Ana, com certeza. Animais que são crepusculares e noturnos dificilmente vão interagir com alguma atividade 11 da manhã ou 1h30 da manhã. A gente tem que se atentar a esses pontos e respeitar sempre a espécie e o indivíduo que a gente está propondo a atividade. Não vá colocar enriquecimento para uma coruja que não está habituada durante o dia, porque ela não vai interagir. Sim, a gente sempre vai precisar estudar o comportamento da espécie e olhar e entender o que o indivíduo está precisando. Então, cuidado com o horário, porque com certeza o animal não vai interagir se ele não estiver habituado com aquele horário que você está propondo a atividade. Outro motivo que pode gerar essa falta de interação é a sua presença. Sim, às vezes o animal tem insegurança de ter alguém ali assistindo ele, observando ele. Então ele acaba ficando parado e não desenvolvendo nenhum comportamento que ele teria se você não estivesse ali. Para alguns animais, realmente a gente não consegue assistir em tempo real o que está acontecendo, qual é a atividade que está sendo desenvolvida e os comportamentos expressados. Não, a gente não consegue. Provavelmente, para esse indivíduo mais tímido, a gente vai precisar dar um espaço para ele observar de longe ou ver os vestígios dessa interação no dia seguinte. Outro motivo que a gente precisa se atentar é a falta de saúde. Sim, alguns animais que já estão habituados com a atividade de enriquecimento, que você sabe que tem interesse, você está colocando no horário que aquele animal responde e tem a atividade, né? Você sabe que ele não tem segurança com a sua presença e ainda assim ele não está interagindo, ele se demonstra apático. Bom, acione a equipe da veterinária, porque esse indivíduo pode estar com algum desconforto físico. Então, isso tem a ver também com a falta de saúde. E por último, a falta de vontade em interagir com a atividade também pode acontecer. Sabe quando o animal até olha para o enriquecimento, mas ele acaba julgando que não vale a pena ir lá para fazer tal atividade? Isso sim pode acontecer. Então a gente tem que quebrar a cabeça e entender como a gente pode estimular esse animal que enjoou de uma atividade ou que, né, não acha que é importante para ele.